Olá, meus amigos, aqui é o Basílio, estou aqui para conversar com vocês tete a tete, olho no olho, hoje falando muitas verdades, porque começa agora o nosso Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo de hoje vem primeiramente para agradecer vocês por todas as manifestações de comigo para o meu aniversário, né? Que no dia 3 de agosto agora, no domingo passado, foi o meu aniversário de 54 anos. E eu agradeço muito todas as manifestações de carinho, todas as pessoas que falaram, que escreveram, que mandaram mensagem, que fizeram qualquer tipo de homenagem, que lembraram, né? Mesmo por um segundo, mesmo por via internet, sobre o meu aniversário. E eu fico muito contente com isso, muito feliz com toda a reciprocidade que eu tenho recebido deste canal, dos amigos que já me conhecem fora da internet, das pessoas que me conhecem aqui pelo canal, estarem sempre juntos comigo aqui. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz, realmente, completar mais um ciclo de vida. Energeticamente, é um dia complicado, é um dia onde traz muitos sentimentos, muitas coisas. Eu não sei se você aí também é, como eu sou assim, em datas festivas ou comemorativas, ou elas trazem muitos significados, então elas também me deixam muito aguçado o meu sentimento de gratidão, ao mesmo tempo reflexão, de voltas e vai e vindas. Então é um turbilhão de emoções. E às vezes a gente nem sabe se realmente está curtindo muito bem esse dia ou se realmente está saindo de equilíbrio ali. Então em Natal, Ano Novo e aniversário, eu tenho esse misto de coisas assim, de emoções juntas, né? Estando aqui. Demorei para gravar porque estava chovendo muito, né? Teve muitas mensagens, muitas coisas. Tive que subir a São Paulo, realmente, sempre faço, vou lá fazer minhas consultas, minhas coisas, cuidar da carcaça aqui da lataria, cuidar um pouquinho do corpo, né, físico, que já precisa, né? 5.4, então a gente tem milhões de coisinhas a ser sempre revista. E aí, então, o vídeo sai hoje para vocês aqui, nesse final de tarde, depois de ter muito chovido aqui no litoral, né? Eu tô aqui no Recanto Rosa dos Ventos, no litoral sul de São Paulo, aqui no meu sítio aqui, ó. Bom que aí repõe a água novamente. Gente, eu preciso tirar esses aguapés daqui que deram e fica assim com o meu lago ficou com ar de pântano. Aí tem que tirar assim. Então já viu, né? E tá essa loucura, né? Tá um misto de emoções do país, as coisas muito loucas, que as coisas não sabemos o que acontecerá, o que não acontecerá. Eu não estou aqui para falar de política porque eu não gosto de falar de política. Por quê? Porque eu sou apartidário. Eu não tenho políticos de estimação, eu não tenho time de futebol de estimação, eu não tenho esse tipo de idolatria para com outro ser humano dessa forma, desse jeito assim. Então eu não tenho esses ídolos assim. Eu acho que quando nós se prestamos a fazer qualquer papel, seja social, seja físico, seja na área espiritual, qualquer coisa que você pega para fazer na vida, você tem que dar o seu melhor, ou pelo menos fazer aquilo que foi proposto. Você aceitou uma proposta, você aceitou alguma coisa, faça de acordo com o que foi proposto para você. Você tem que fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Sem, dar o seu 100% ali, se você vai acertar, ok. Se você vai errar, ok. O importante não é se você errou ou se você acertou, mas o importante é que você cumpriu o que você se comprometeu a fazer. A mesma coisa acontece na toda a pessoa que adora poder e que adora governar ou se presta a concursos ou a competitividade, qualquer coisa assim e quer liderar em nome de outra pessoa, ela tem que saber que ela está assumindo o karma de outro. Uma família, quem assume a liderança da família, num estado, numa cidade, num município, né, num país, você assume aquelas responsabilidades para si. Você se compromete e coloca ali ônus e bônus, né? Então, se você ganha para isso, você se propõe a isso. Numa religião, né? A mesma coisa. Se você vai numa comunidade, sempre quem lidera, procura liderança, ela faz isso. Então, ela tem que também ser e ter uma neutralidade sempre em tudo. Por quê? Porque você vai estar representando um número diferente de pessoas e de pensamentos de cabeças pensantes. Somos todos iguais? Não, somos todos diferentes com direitos iguais. Eu sempre repito essa frase e muito poucos assimilam. Então, assim, os direitos são iguais. Então, se direitos são iguais, não importa que eu seja diferente. Se o meu pensamento não bate com o seu, ele não pode impedir o seu direito de existir. Isso acontece em tudo. E Gil, você está falando, tipo, não estou falando
falando só de política, estou falando de gente, de ser humano, e principalmente nas nossas questões religiosas e tudo mais, é muito importante isso. A nossa religião é algo e uma doutrina minha, é no que eu acredito, no que eu estou convicto, mas não é uma coisa a ser imposta aos outros. A minha crença, ela não pode bater de frente numa imposição pessoal entre seres humanos que habitam o mesmo planeta, que tem a diversidade. Então, o meu gosto pessoal, a minha escolha, a minha filosofia, para que eu siga, é para mim. Ela não é dever do outro. Então, jamais, quando a gente vai ter uma questão de liderança, a gente não pode impor essas convicções e a nossa religião. A religião tem que ficar aqui. Então a gente não pode concorrer, não pode ter esse tipo de coisa assim. O que está acontecendo? Nós estamos sendo sufocados, entendeu? Por uma questão que, porque toda a questão humana está se envolvendo novamente com a religiosidade, com as questões assim, como era no passado. Como era a Inquisição, como eram as coisas os inquisidores, né? Que a religião meio que governava tudo. E isso está ganhando espaço em algumas religiões aí que se transformaram, que nem são mais, não usam dos dogmas mais, mas são altamente voltadas ao capitalismo. Então, dinheiro e religião, dinheiro e espiritualidade é uma coisa muito complicada. O dinheiro não é algo amaldiçoado. O ser humano é que lida com as coisas. As palavras, elas não são ruins, mas o tom que elas são usadas é que transforma ela em coisa boa ou em coisa ruim. O dinheiro, do jeito, o tom que você usa ele, da forma que você ganha, da forma que você exerce, e como, e a quantidade e o desenfreio sobre tudo isso é que vai transformar você. Na questão espiritual, energética, é exatamente isso que está acontecendo e que nós estamos rodeados disso. Nós tivemos os problemas de saúde pública, e não é só pública, que ela foi mundial, que foi o que nós passamos aí, a questão da epidemia, da pandemia. Não aprendemos nada com isso, porque altamente tanta gente ganhou com isso e continua ganhando. A mesma coisa está acontecendo na indústria de medicamentos. Existem curas para várias doenças, existem equipamentos e coisas mais sofisticadas, principalmente para o câncer, coisas assim. Porém, o alto custo de tudo isso é absurdo. Então, é estranho, porque o ser humano é a única raça, né, animal que trabalha em prol de prejudicar a própria espécie. E que quando conquista algo que pode beneficiar a sua espécie, ele sobrepõe valores e que acaba e pode exterminar as espécies automaticamente isso. Então fica uma briga por dinheiro que não vai. Gente, na Terra, essa roupagem, essa pessoa tem um prazo de validade. Porque se ele tiver muitíssima, mas muitíssima longevidade, ele chega aos 100. Mas com raras e grandes exceções. Então nós temos prazo de validade. Não dá tempo de usufruir financeiramente nada do que está aqui em torno. Porque tudo isto que está aqui, fica aqui. Não vai. Então, essa obsessão financeira, em nome de Deus, em nome das religiões, em nome das coisas, está distorcendo e deixando desconfortável algo que poderia ser verdades importantes que nós podemos aprender. Coisas que é o respeito à vida humana. Nós temos que aprender nisso. Eu fiz aniversário agora. Qual a vantagem disso? O que eu vivi, o que eu aprendi, o que eu curti, as palavras que eu vi, o chão que eu piso, o nome na escritura, o nome é só uma maneira de me identificar para eu pagar mais imposto. É tudo muito complicado. Então, assim, é difícil você entender realmente onde as pessoas querem chegar com tantas coisas. Se tudo que a gente arrecada de você não retorna como ônus. E por que essa gana, esse desespero, essa coisa de não pensar no coletivo em grande escala e pensar só em um? Vamos ferrar tudo para resolver uma ideia, uma pessoa. Esta falta de respeito com o próximo, na falta de coletividade. Se a gente tem um dom espiritual e de cura, de ajuda, claro, para que a gente possa ter todo um espaço para receber
a coisa física, a gente precisa do dinheiro. A gente precisa do dinheiro para viver, mas a gente não precisa ter os excessos a gente perder por isso. A gente pode programar e fazer, como tem a questão da pirâmide da cura. Ah, todo mundo, olha a reforma, volta. Eu recebi muitos recados em tudo. Retorna, volta de novo, vai assim. Mas infelizmente eu tenho vários tipos de coisa, mas eu não tenho a cara de pau desses sacerdotes, dessas pessoas, de ficarem pedindo e pondo preço em algo. E nem também a negação e a falta de sensibilidade e de cooperação dos adeptos que precisam da questão da palavra, da cura, da energia, que vão aos templos, aos lugares, a qualquer coisa, como vinham na pirâmide da cura, de não ter o bom senso de ajudar. Bom senso do coletivo de também ajudar de alguma forma, ou financeira, ou isso, aquilo. Ajudar, mas ajudar só. Não é ser extorquido. Porque eu não tenho essa cara de pau de ficar pedindo, que nem padre, que nem pastor, que nem pai de santo, de coisa que eles têm mesmo, né? Tem alguns que são exacerbadamente cínicos, né? Então, assim, você vê absurdos acontecendo. A lua saindo lá em cima já, olha. Final de tarde lindo. Então são bênçãos de vida, isso é bênção, estar vivo, estar assim, bem, é tranquilo. E se a gente consegue dar o conforto espiritual através de uma palavra, através de uma história, eu aqui com a internet, aqui eu não peço nada, por quê? Peço que você assista, vai, é uma gratidão muito grande, porque teria que ser recíproco. Mas infelizmente, toda essa gestão, né, que o planeta está acontecendo, nós estamos brigando com, agora, além de tudo, nós temos os chefes invisíveis, né? Tínhamos toda maneira, cada vez que você abre os olhos pela manhã, estão tentando te aplicar um golpe. Estão tentando te tirar algum dinheiro, alguma coisa. E dinheiro que a gente nem ganhou ainda. Aqui a Baixada Santista, ela vai ser acometida de 11 praças de pedágio free flow. Olha isso aí. É uns negócios que você passa, ele já pega a placa do teu carro e te cobra o pedágio, ida e volta. Vão ter 3 em cada cidade. Eu moro em 2 cidades diferentes. Eu moro em Peruíbe e moro em Itanhaém. Então, se eu transitar do sítio para o castelo, vai lá. Eu vou passar pelo menos por uma meia dúzia. Ida e volta. Ah, vai ser baratinho. A gente, para descer aqui para a Baixada, já são quase R$ 40. Não estava suficiente, o pedágio mais caro do Brasil todo, assim, é aqui. Às vezes vão por mais. Ah, mas você está falando de energia. Isso é energético, gente. É dinheiro que a gente nem ganhou, está saindo. E nem está entrando. Nós temos em Peruíbe um hospital vazio. Não tem. Não chega um médico, não chega coisa do nada. E vai chegar um pedágio. Aí o que acontece? Já é dificultoso as pessoas virem para cá, para fazer para isso aqui. Então já quem mora aqui já é um problema, porque a gente depende, uma cidade depende da outra. O que não tem numa cidade tem na outra. Quem mora em uma trabalha na outra, ou estuda na outra, ou depende do coisa da saúde da outra. Então assim, são absurdos. E quem entrou no poder? O que pensou? Qual é a gestão? O que pensou? O que vai te dar de benefício? Se está faltando tudo e não vem. E aí o que acontece? Aí você fica pensando, se essas pessoas pensam, se elas dormem, se elas acordam no dia seguinte, onde que eu vou tirar mais para fulano, para Beltrano, para ciclano, para tudo? Então fica difícil. E aí você não tem para quem reclamar. Vão colocar e pronto. Aí você passa lá, marca o teu carro. Ah, ok, não pago. Automaticamente você nem sabe aonde pagar, que você vai ter que procurar um aplicativo e procurar um jeito. E quem vem de fora e passa, nem vê isso. Pois é, já sai daqui. Passou um mês, a pessoa nem sabe que passou por aquilo, porque é um arco que fica ali, você não sabe se é um lugar para um pórtico de plástico, nada, porque não tem informação, é justo para te golpear mesmo. Para te golpear, assim. Aí o que acontece? Você sai, se passar um mês, vai gerar uma multa de 190 e pouco, quase R$ 200, e mais 5 pontos na carteira. Além de tudo, ainda vai implicar com a tua carteira. E quem mora, por exemplo, nem eu aqui, que dependo da rodovia para tudo, para sair de casa, para ir do outro lado, para ir para qualquer lugar, eu preciso passar pela rodovia. Além o problema não é pagar, se um erro desse, me tiram a carteira. E aí, como é que eu vou para médico? Como é que eu levo mãe, pai para médico, filho, tudo? O que eu faço? Animal, tudo. Mudou o prefeito da cidade, se não me engano, acho que de Guarulhos, não sei.
ele não gostava, acho que não é mesmo partido, coisa assim, tirou o hospital que tinha para os animais. Retirou o hospital, simplesmente. Uma, uma conquista que é muito difícil você conseguir uma clínica, um hospital público para animais, você vai e retira. Então, assim, são coisas que você não consegue entender que o ser humano faz. Eu estava vendo um vídeo agora, antes de gravar. Por que eu estou falando nisso? Estava vendo um vídeo agora antes de gravar. A GCM de São Paulo, lá no Brás, tomando um carrinho, assim, não é nem um carrinho, aqueles carrinhos de carregar carga, com cafezinho, garrafas de café. O rapaz vendia cafezinho, cafezinho. Tomaram e levaram embora o cafezinho que ele está vendendo. Como é que nós não vamos ter bandido? Mas como é que a gente vai pensar energeticamente? Como é que a gente ora depois? Como é que a gente diz que a gente está fazendo qualquer coisa em Deus? Que a gente quer família nas coisas? Que a gente quer uma história como essa? Quando você manda a polícia, que deveria nos proteger, contra os bandidos, levarem o cafezinho da pessoa que está vendendo ali. De um pai de família que está vendendo cafezinho. Qualquer outra pessoa que esteja vendendo qualquer outra coisa, ele não está roubando. Ninguém para julgar uma lei dessa, ninguém para fazer uma coisa dessa. E como é que a gente fala de espiritualidade? A mesma coisa, essa semana passada, um padre, não é padre, que eu já botei para correr daqui, que não vale nada, mas juntada com uma outra babaca, que se mete no meio dos ciganos e também diz que é cigano. Esse monte de gente que diz que é e gosta de festa, de tudo assim, e não é de verdade. Aí foi num lugar que um suposto acampamento, que nem é bem um acampamento. Mas tudo bem, foi lá mostrar, dizer que aquilo era uma miséria e tal, colocar a comunidade cigana como miserável, que não são, entendeu? São raras exceções que são ali. Mas tem pessoas, assim como tem não ciganos, tem ciganos em boa situação financeira, outros em má. Mas ok. E eu vou marcar todo mundo, vocês de festa, vocês não sei o quê. Pô, procura primeiro os da comunidade, para saber por que não estão auxiliando os próprios. Que são clãs diferentes, né? Cigano é cada um de um clã. E tentando jogar. Tem muita gente que tenta jogar isso em mim, dizendo assim, eu nem não faço festa desde antes da pandemia. Eu tenho um santuário para as pessoas ir rezarem para Santa Sara. E Santa Sara tem um cunho religioso e é multi para todos, não é só para comunidade cigana, nada disso. Então eu não vivo da comunidade nem da minha etnia, nunca me deu dinheiro, nem vai me dar. Aí, mesmo assim, aí pula, você vê aqueles dois lá tentando. Eu vou construir aqui porque eu quero arrecadar dinheiro para construir uma capela, uma igreja para Santa Sara. Eu já ouço essa história faz tempo. Eu construí aqui com o meu dinheiro. Construí lá em Peruíbe com o meu dinheiro. Nunca ninguém me viu pedindo nada aqui. Nada. Nem dando esse golpe, eu não consigo fazer isso. Entendeu? Você é rico. Não, não sou. Queria ser. Não estou nem perto. Entendeu? Só eu sei. As pessoas sabem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então, aí, pula, corta pra isso. Vira essa cena? O cara lá, o padre fazendo aquele circo todo e tal. E nem era, gente. Não entrevistou um cigano, não mostrou nada, só mostrou ali uma região ali e tá um circo. E nós vamos pedir, nós precisamos fazer isso. Mais um pedindo, querendo dar golpe em outro lugar aí. E de novo, usando a santa. Eu fico muito puto quando usam a santa. Aí, pula. Vai pro Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, lá, tá, a comunidade cigana. Cigana mesmo. Calon. Mesmo. Ali de verdade. Esse não é Tabajara, não é genérico. Estão tudo na igreja daquele pastor do chapelão. Todos lá. Começou com uma oferta de R$30, começou com uma oferta, depois voltou lá, porque o pastor soprou na mão deles, porque deu um chapéu para eles, estava a família inteira lá. Toda no ouro, no dente, o pastor fazendo um monte de brincadeira xenofóbica com a etnia, vocês não sei o que, com os cabelos, você não sei o que, você abriu uma barbearia, um salão de cabeleireiro lá no meio de vocês, como é que chama lá, como é que é, não sei o que. Pô, não sabe nem o que falar em nome da etnia, mas sabe receber. Como é que era antes, eu soprei na mão de vocês lá, voltou, soprou na mão, voltei, o primeiro dízimo eu dei aqui de R$30. No mês seguinte eu dei R$5.000. No outro mês eu dei 15 mil. E hoje nós estamos aqui, tudo de volta, com a família inteira lá. E o cara debochando da cultura, gente. Tem esse vídeo na internet. Esse pastor não sabia nada, nem o que significa, nem o significado de quem é, de como é essa etnia, como não é. Com as piadinhas de tiozão do churrasco. E sabe o que o cigano estava na mão para oferecer? E endeusando aquele homem. Endeusando, como se fosse, idolatrando aquilo. Isso é idolatria. E ele se colocando no ponto de eu soprei na mão, eu fiz, eu não sei o quê.
povo que ele nem sabe quem que é nem nada, e os ciganos ali, cigano puro sangue, hein, gente. Ele pula pro outro. O padre que estava lá também querendo golpe, dizendo que tinha lá e que ia marcar todo mundo de festa cigana para receber dinheiro. Mas por que que não foi direto? Se era Calon, e era acampamento Calon que estava ali sofrendo, que ele estava mostrando, e lá, e o do Sul, que estava sem nada. Sabe quanto que ele foi levar lá para esse pastor do Chapeuzão? Sabe quanto? Sabe quanto tinha ali? Na malinha dele ali na mão? 90 mil reais de dízimo. E aí? Se aquele acampamento mesmo, que o padre lá estava pedindo dinheiro, estava passando necessidade ali, precisava disso, daquilo, o outro estava dando de presente lá no meio da igreja, que está sempre matando a cultura, que antigamente olhava para eles e falava mal, que odeia você. E o povo lá, soprou na minha mão, eu fui. Como que a gente é vira-lata, gente? Como é que a gente se rebaixa assim? Como é que a gente pega e vai para um sacerdote? Vai para essas coisas que ficam pedindo. E aí fica difícil você trabalhar com espiritualidade com isso. Fica difícil você trabalhar com cura e não ser comparado a essas pessoas. Então muitas das vezes as pessoas perguntam: por que você não volta? Por que você não volta a fazer festa? Por que você não volta a pôr o terreiro para trabalhar? Por que você não faz? Por que você não trabalha com os doutores aqui curando mais? Por quê? Um dia ajuda, um dia a pessoa ser curada, naquele dia não é destino dela, ela não melhora, você é julgado. O dia que a pessoa entra lá no santuário, a gente cobra R$ 5 para visitação, para manutenção do santuário. Por quê? Porque é um lugar particular, é um terreno particular, um imóvel particular, onde eu pago um imposto, como qualquer outra pessoa qualquer. Pago água, pago luz, pago tudo. E aqui tem um detalhe, por exemplo, R$ 5, se você vai lá para a praia, no Guaraú, quando você passa o dia lá, não sei o que, você precisa ir no banheiro para fazer um xixi. 5 conto. Agora, na hora que você visita um espaço cultural dedicado à santa, como devoção, é simples assim, não é nem para construir mais não. É só para pagar, às vezes, a água e o papel higiênico. Você cobra esses R$ 5, a pessoa entra, ainda acha, ou tem gente que chega na porta e fala assim: nossa, mas é cobrado? Nossa. Ou a qualquer outra coisa. Ou insinua. Já esqueceram às vezes, gente, lá, objetos, e as pessoas, e eu coloquei rapidinho na internet uma vez, esqueceram no banheiro lá, uma menina entrou, esqueceu uma bolsinha lá e tinha um celular e tal, eu não consegui achar, a gente achou, não conseguia identificar de onde vinha, eu coloquei nas redes sociais rapidinho para um monte de gente. E era dia de eu vir voltar para cá e ficar aqui no sítio. Então vim, trouxe para cá, a gente não conseguia desbloquear o celular para procurar um número, nada disso. A pessoa já tinha chamado a polícia, já tinha feito os BOs tudo, já tinha bloqueado e rastreando o celular. E ele achou o número daqui, porque o celular mostrava, e aqui é identificado, o sítio aqui é identificado como santuário e tal, e tem o número do telefone. A pessoa me ligou, como dando uma de migué, o pai da menina, que nem foi lá. E, ensinando, eu falei, quando ele soltou umas coisas, ele não queria falar o que é, de onde que é, mas você quer falar com quem, de onde que é? Depois eu falei, aqui é o Santuário de Santa Sara, não sei o que, mas é... Aí eu falei assim, por acaso, o senhor está procurando alguma coisa? Porque eu estou anunciando na internet, procurando alguém que esqueceu algo. Aí ele, Mas a gente já tinha tido, porque a primeira impressão é sempre que o cigano roubou. E aí que tá. E quem rouba de verdade sorri para você e sopra na tua mão. E aí você vai ainda lá e dá dinheiro dessa forma. Você faz isso dessa forma, entregando. E aí a gente pega, amanhã a gente tem que pagar um pedágio pra gente ir comprar o pão. E não tem para quem reclamar, porque é isso, definiu e acabou. Se você não vota, você também é penalizado. E é isso a mesma coisa. Aqui na internet, mesma coisa, de trabalho aqui, nos canais aqui, de internet. Eu não sei quanto monetiza, eu não tenho para quem reclamar. Não existe um telefone, não existe uma pessoa física que você fale mais. A mesma coisa vai acontecer com os pedágios, a mesma coisa está acontecendo. Os hospitais públicos, você agora tem que marcar tudo por WhatsApp, você não fala mais, você não negocia, você não tenta brigar por uma vaga a mais, você não consegue agendar uma consulta, agendar um exame, agendar alguma coisa presencial mais. Por quê?
justamente para você não conseguir, para você não ter com quem debater, não ter aonde procurar. Tudo você tem que fazer via online. Então, assim, é insensível. Como se a população inteira tivesse dinheiro, ou soubesse mexer na internet, ou tivesse acesso 100% ao Wi-Fi, a uma conta, tudo, sendo que a gente está tendo que pagar para respirar. Tudo está sendo taxado, cobrado, tudo. Religiosamente, em todo lugar que você vai. Aí você pega a mesma coisa. Você tem todos os dogmas assim. Aí você liga a internet e vê absurdos da sua religião ali. E aí você tem vergonha de falar que é daquela religião, porque automaticamente a pessoa te assimila com aquele religioso, com aquela história que está acontecendo ali. Então tá difícil, gente. Realmente, a honestidade, ela está quase sendo impossível de ser exercida. Não temos para quem reclamar, estamos deixando e não te, sabe assim, estão te colocando, te impondo. E a gente não presta atenção nisso, gente. E quando presta, e quando você se dá bem, por exemplo, né, segundo aquela família cigana, que estava ali doando uns 90 mil ali para aquele charlatão, cara de pau, e porque eu fico impressionado como as pessoas creem em bobagens assim e não creem na sua própria capacidade. Se você tinha R$ 30 para dar naquele dia, e depois diz que ele fechou um contrato ou recebeu uma dívida de 1 milhão, e aí ele foi dar lá os 90 mil, depois que o pastor soprou. Coincidência macabra, né? Ou não, ou tudo uma historinha para visualmente você assistir e voltar lá. Ou aquela família estava ali dando todo aquele testemunho e levando aquilo para o resto da comunidade acreditar que vai ganhar muito dinheiro se crer naquele homem, daquele charlatão do caramba, essas pessoas. É muito óbvio, gente. Se nem Jesus, na história de Jesus na Terra, ele fez milagres desse porte, e todos os milagres que são relatados por ele, nenhum era financeiro nesse porte. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar com as terapias, com os cuidados. Claro, tudo vai dinheiro na Terra, não existe nada. A gente paga para nascer e paga para morrer, porque senão é jogado em qualquer canto aí para apodrecer. Tem custo para tudo, entendeu? Morrer tá pela hora da morte, tá muito caro. Um caixão, um enterro, tudo. E depois não tem o menor zelo mais. Gente, doce ilusão que as pessoas ainda vão e respeitam os lugares santos onde os restos mortais das pessoas ficam lá. Vai nos cemitérios aqui de qualquer uma cidade da Baixada, tem as ossadas estão todas em saco ali, ó, a revelia, tudo para fora. Porque deu não sei quantos anos, já retira, que já vai a vaga para outra e para outra e para outra. E é uma palhaçada, não tem mais respeito por nada, nem pelas ideias, por nada. E é muito engraçado que você não tem mais para quem recorrer, nada. Como é que a gente reclama? Não tem. É muito absurdo, Trino, isso. É outro país interferindo aqui, a gente permitindo. Eu não sei mais o que está acontecendo. Energeticamente é uma polaridade muito pesada. Então eu acho que a segunda onda pandêmica que nós tivemos, né? Nós tivemos a primeira, né? Ali desses últimos tempos. A próxima agora acho que está sendo isso. Esse vírus financeiro na cabeça das pessoas, no número. É um desespero. Quando a gente fala do divino, é uma melhora como ser humano, é aquilo. Agora, tudo tem que ter um preço. Você vai ficar bem se tiver um valor, se tiver um custo. Fica tão pesada a coisa e tão feio. E aí fica esse lúdico jogando aí. E nós vamos perdendo a nossa essência, nós vamos perdendo a nossa etnia, o respeito às coisas que nós fazemos, nós vamos se transformando porque as pessoas vão procurando um jeito de burlar tudo de uma maneira muito sórdida. Então, é difícil trabalhar honestamente, é difícil se aprofundar, pesquisar. O povo está assim, ainda se emburrecendo com excesso de informação. É muita informação e se deprimindo. Porque a gente entra nas redes sociais ou liga a televisão, vem uma enxurrada. Muda a cada segundo o cenário trágico de tudo. Aí você fica, meu Deus, sabe? É muito difícil ver isso. E muito desumana muita coisa. É muita lei.
mal executada, executada com quem não tem defesa e flexibilizada para quem tem um certo QI ou amiguinho importante. O rapaz do cafezinho, que está ali para sustentar uma família, a polícia toma. Mas o que sonega tudo, que invade, que constrói em lugar errado, que faz a coisa, passa batido. Por quê? Entendeu? Por que essa desigualdade em exercer as leis? Imprimir, impunir. Uma grande empresa pode a vida inteira aprontar. Por exemplo, vai ter as tarifas aí gigantescas aí para exportação. Você exporta? Não. Mas a gente consome aqui. O café, o mais vagabundo dos cafés, tá na faixa de R$30. Não pode vender para fora, vende para nós. Baixa o preço que a gente compra o café. A carne está uma fortuna. Baixa o preço que a gente compra a carne. Mas o que fica para nós, brasileiros, são o lixo. Tudo de melhor sempre foi exportado. E o lixo fica para a gente e caro. Mas quando se você não beneficia o próprio solo, o próprio lugar, o próprio povo que você vive, descende e beneficia o outro, na hora que a coisa aperta, você vai de novo prejudicar quem está aqui, quem não foi que te prejudicou. Então, espiritualidade, gente, é muito bonito, mas não é para ser bonita na porta-retrato. É civilidade. Ser um ser humano melhor, um com o outro, com empatia, conversar. O humano precisa conversar com o humano. A gente está muito tecnológico e jogando ali, sabe? É igual criar vídeo. Eu crio vídeo para vocês, a lenda de Santa Sara, a história, tudo assim. Põe a minha cara a tapa. Eu corro o risco de vários processos, por muitas coisas que eu falo, por falar a verdade ou por me esboçar, e tenho limitações no que falar aqui. Palavras que o próprio algoritmo trava e bloqueia o meu vídeo. E não ganho nada com isso, mas me arrisco. Agora, os mesmos textos e as mesmas histórias que eu falo, agora a inteligência artificial faz. Ela pega, faz, gera um narrador, gera imagens, com algo que eu, há mais de 5 anos atrás, falo hoje. E ganho o quê? Visualizações, ó. Mas jamais vai correr o risco de um processo. Por quê? Porque não é um ser humano falando. Pode falar palavrão, pode falar todas as palavras que nós somos punidos nas plataformas digitais. A inteligência artificial pode. A gente não existe mais. Gente, é muito. Na indústria cinematográfica, por exemplo, teve um acidente na novela ontem lá, do Tony Ramos. Nitidamente é IA, nitidamente. Assim, ficou lindo. Mas quantos profissionais já não vão mais existir? Quantas pessoas, os dublês, as coisas, toda uma equipe técnica. Ah, barateou tudo. Barateou, mas também o ser humano não participou. Não fez, não visualizou a criatividade que tinha dos efeitos, a pessoa do efeito especial vai indo, e vai o quê? Cada vez mais a gente vai sendo seletivo, e tudo encarecendo. Então a gente vai ficando fora de tudo. Hoje a gente não sabe mais o que falar, sobre o que fazer. Criar conteúdo para vocês, assim fica difícil. Eu não faço vlog, que é minha história de vida, né? Eu não acordo fazendo meu café, falando, contando como é interessante me acompanhar da hora que eu acordo ao que eu vou dormir. Não, eu falo temas. Eu tenho temas para falar. A palavra de amigo é temas. É histórias de vida, mas contadas, narradas e faladas. É uma palavra, é uma conversa. Ele tem um tema, ele tem uma história aqui. E se você prestar atenção em todos os meus vídeos, ele é gravado como ao vivo. Raramente tem cortes. Eu vou colocando cenas e coisas ilustrativas sobre o que eu estou falando. Mas é um ponto de vista onde eu vou buscar e fundamentar. É uma pesquisa humana. É uma pesquisa de quem viveu e que vivenciou e quem esteve. São coisas reais que aconteceram de verdade com alguém. Então eu falo, não é só, não é gerado. Ah, eu gero alguma coisa, uma capa de vídeo, uma coisa assim. Ótimo, é lindo, a gente tem que usar a nosso favor. A tecnologia está aí, a gente tem que usar. Mas a gente tem que separar o joio do trigo. O humano, a história, nosso, ainda tem que prevalecer. Porque tem que sentimento nisso.
tem como você contestar e fazer. A inteligência artificial, os robôs que atendem o WhatsApp ou no saques, ou quando você compra uma coisa e não tem para quem reclamar, ou quando um plano que você faz de qualquer tipo de coisa agora, é tudo automático. Quando a água e o esgoto é cobrado errado, quando a luz é cobrada errada, você não tem aonde bater. Quando o teu sistema de telefonia é ruim, quando o teu Wi-Fi, quando as tuas coisas, você não tem para quem recorrer. Então nós estamos à mercê do que é sagrado. Mas pensando energeticamente, como o ser humano está pensando, o sagrado está se distanciando a cada vez mais. E a gente sempre está colocando na conta de alguma coisa divina para nos salvar. Mas o difícil dessa salvação é porque nós estamos nos contaminando com isso. Nós estamos vendo tudo acontecer e não estamos fazendo nada. Alguém é chutado, surrado, baleado na nossa frente, roubado, e nós achamos normal. Isso está acontecendo. São impostos, são colocados em tudo, até no nosso ir e vir. E nós estamos achando normal isso, engolindo e fazendo. Automaticamente, tudo. Nós estamos vendo brotar sacerdotes sem dogmas, sem história, sem nada, sem veracidade, sem emoção, sem história de vida, sem preparação nenhuma, brotar, religiões pipocarem do nada, a nossa própria religião, releituras absurdas, aí contaminando tudo e a mensagem dos outros, e nós estamos normalizando isso. Isso não é uma questão partidária, não é uma questão política, não é ideologia. Não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, não é de nada. É humano, é sentimental. Nós temos que voltar para dentro de nós e pensarmos com as nossas cabeças e com o nosso coração. Sentir o que realmente empatia pela dor do outro, independente de quem ela seja. Não é porque ele pertence ao fulano que eu sou ciclano. Então a gente tem que ver atitudes. Nós temos que parar de criticar as pessoas ou crucificá-las e queimá-las, porque isso é inquisidor. A gente tem que criticar e queimar atitudes erradas. As pessoas têm que julgar as atitudes dela, porque num ponto a pessoa vai ser boa, mas até a pessoa boa tem pontos ruins. Mas a gente tem que começar a pensar com tudo isso, e a gente tem que começar a exigir a conversa, a negociação ainda, porque com a máquina não tem jeito. Nossos filhos estão estudando através das máquinas, tudo está através das máquinas. E você não tem como discutir, porque ele não tem a opção de reclamação. Ele não te dá a opção da negociação. Isso não pode morrer. A tecnologia tem que vir e saber o lugar dela até aonde pode nos auxiliar. Mas ela não pode substituir o ser humano, porque ela nunca vai pensar com a sensibilidade nossa. Na hora de você marcar uma consulta, a gente tem que ter uma possibilidade, uma segunda e uma terceira. Não uma frieza, não a linha cair e pronto e acabou. Ou a mensagem do WhatsApp não chegar. Você manda o pedido, uma foto e fica esperando a hora que eles vão te falar, sem você ter a sensação de se vai ser atendido ou não, se vão ser respondido ou não. Isso vai trabalhando na cabeça das pessoas uma negatividade, uma tensão imensa, quase deixando a gente impossível de se viver, sem se dopar com medicações psiquiátricas, porque o mundo está jogando a gente, sabe, nas questões psiquiátricas da cabeça, nas questões cognitivas, nas questões mentais, porque é um misto de emoções, e justiças e injustiças, e falta de acolhimento e frieza,
Foi lindo, eu recebi milhões de mensagens do meu aniversário. Todas virtuais. Todas por escrita. Para nós 50 mais, que fomos da época de que quando a gente tinha que receber uma mensagem, ou tinha que mandar uma carta, ou tinha que ir pessoalmente, a gente perde o calor humano. Para nós é estranho. Parece que a gente passou o aniversário sozinho. O meu aniversário lotava quando era festa. A festa e o aniversário do santuário é junto com o meu aniversário. Porque é nele que eu comemorava e fazia o pagamento da minha promessa com Santa Sara. Daí nasceu o santuário dela. Quem daquela época que veio nas festas e que vinha, foi no santuário para me dar um abraço? Ou para louvar Santa Sara, lembrando que o santuário nasceu por causa daquela promessa? Não foi. Por quê? Porque não tinha a festa. Não tinha como se apresentar. Não tinha para quem se mostrar. Era só eu e o santuário. Mas cadê a sua fé nesse momento? Não, eu tenho que ir onde eu posso fazer foto para rede social, onde eu posso aparecer, onde vai me dar lucro, onde eu vou poder expor, onde eu vou estar. Mas aí só uma mensagem, um oi, um feliz aniversário basta. E a gente acha normal. Eu ainda não acho, gente. Eu ainda não estou curado das 25 ou mais pessoas que eu perdi para o Covid aqui. Eu não consigo ainda ver o motivo de conseguir ver isso aqui festejando sem aquelas pessoas que me amavam e que vinham aqui. E que podia ter ou não festa, eles vinham me abraçar. Então, por isso que muitas vezes vocês perguntam, por que você não volta? É porque eu não quero estar nessa posição empática e fria, ou ser julgado ou taxado de acordo com o humor ou de acordo com a informação verdadeira ou errada que a pessoa colheu na internet. Com o excesso de fake news que tem e ser comparado com mais um desses pedidores da fé, pedintes da fé. Então eu tenho pavor disso. Por isso que eu não estou bilionário, não estou funcionando de novo e não tenho várias filiais, por isso que o santuário não é gigantesco, por isso que não é numa fazenda, por isso que não tenho prédios, entendeu? Porque o meu terreiro de Umbanda não é tecnológico, porque eu não construí cemitérios sem corpos aqui para os meus Exus, por isso que eu não fiz a igreja da Pombagira, por isso que eu não fiz, né, castelos para Exu e tudo mais, e nada disso. Por quê? Porque eu ainda sou tradicional, eu ainda tenho fé, eu ainda acredito na espiritualidade, eu ainda acredito no ser humano vivo, eu ainda falo palavra de amigo. Ainda venho aqui cara a cara para conversar, não para te iludir, não para te comprar, nem te convencer, mas para a gente dialogar. Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Se você chegou até o final do vídeo e quer provar para mim que conversou comigo, que eu não fiquei falando sozinho, escreve aí comigo agora uma palavrinha que é muito importante, que nós nunca devemos deixar de repeti-la, que é a palavra amigo. Escreve aí. Amigo. Se você é meu amigo e você me acompanha, e você também está assim, com o coração apertado e não sabendo onde nós vamos parar, com falta de humanidade, escreve amigo. Amigo. É o que nós temos que ser um do outro. Mesmo que pensemos diferentes um do outro. Mas a amizade, ela está aí dentro. Eu só respeito o que você é. Você só não impõe o que você quer para mim, eu não imponho para você, e a gente se respeita. E a gente luta pelo bem em comum, que é sobreviver nessa terra com dignidade, amor, paz, saúde e respeito. Tem para todo mundo, gente. Não precisa roubar para um só. Tem para todos. O mundo é lindo. O mundo é belo. A gente é que sacaneia com ele. O mundo é muito lindo. Pena que tem gente. Então vamos tentar ser um ser humano melhor, todo mundo, e pensar com as nossas cabeças, não com o coletivo, com as mensagens idiotas que tem. Ponha na balança as questões espirituais, ponha na balança as questões políticas, ponha na balança a questão humana. Vamos ter empatia, entendeu? Pelo ser humano. Pensar mais, roubar menos, e principalmente pensar com a nossa cabeça, não com uma cabeça coletiva
contaminada, certo? Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo fica por aqui, um beijo no coração de vocês e tchau, tchau! Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer